pessoal, aqui é a professora Janaína Félix em mais uma audição de Nossa Língua Sem Mistérios. E hoje vou repercutir, compartilhar com vocês um texto interessante falando de dicas de como a gente escrever, de um texto proveniente da internet, de ser assinalado por um professor da Unicamp, João Pedro, e foi escrito de forma até bem interessante. Querem enviar e-mails para comentar sobre este quadro Nossa Língua Sem Mistérios? Envia para mim, jana.fg25@gmail.com, Jana com 2 N's, N de navio. Ou também pode ser fale conosco do site acessibilidadeenfoco.com, dentro do link Nossa Língua Sem Mistérios. É isso aí. E, iniciando aí, uma das dicas, quando este diz que não utilize o max de abrevi, ou seja, gente, para que usar tanta abreviação? Nem fica legal, em textos formais, sérios, a gente está utilizando as abreviações que costumamos colocar aí nas conversas, em textos de redes sociais, para ser mais rápido. Mas hoje tem outras estratégias, como o áudio e outras formas. E as carinhas, que ainda não é possível, nem ficar bem também a gente tentar escrever para complementar uma ideia, textual. Que nos teclados, nos dispositivos eletrônicos, se usa muito, as carinhas, os emojis, emoticons e por aí vai. Como diz esse professor, outra dica é evitar um estilo rebuscado, demasiadamente excessivo, pois isso leva a um esmero excessivo e narcisístico. Ou seja, é a pessoa ficar colocando palavras até difíceis, para se exibir, para parecer que o texto está lindo, e às vezes não tem nada com nada. Então, não fica bem. A gente tem que juntar, o geral, que muita gente conhece, e vez ou outra para enriquecer o nosso texto e colocar outros sinônimos. Já disse em outras vezes, brincando, que a gente deve evitar os lugares comuns, ou pleonasmos, como se diz, como no exemplo, o diabo foge da cruz. A motovigilância barulhenta, aí já é um sarcasmo aqui, Não esqueçamos das maiúsculas em início de frase, porque assim como a gente deve pontuar corretamente, não esquecer as maiúsculas no início de cada frase. Alguns editores de texto ou corretores facilitam nossa vida já colocando, Mas a gente não tem que se acostumar na escrita eletrônica, E na hora que for escrever no papel, esquecer do início de frase com a letra maiúscula na palavra inicial. Olha só outra gracinha que ele faz para dizer uma bela verdade. Estrangeirismos estão out. Palavras de origem portuguesa estão in no nosso texto. Pois é, porque o nosso idioma é tão rico, palavras que a gente não conhece, aí ficar colocando as palavrinhas da moda não cai bem. Como, por exemplo, você vai dizer que, o sujeito teve um atendimento VIP, mas a gente não sabe que existe o correspondente em português dizendo que
houve um atendimento preferencial, prioritário, enfim, mas não, de colocar VIP, que na verdade não é uma palavra de origem portuguesa. É uma sigla em inglês. Very important person. Olha, aqui eu vou acrescentar outra dica que ele diz: evitem o uso de gírias, mesmo que pareçam supimpa. Sacou? Então valeu. Fiz uma misturada, hein? É o novo, né, minha gente? Supimpa. É o novo. Ai, ai. Dessa vibe aí não fica boa, não. Em textos sérios, que a gente quer passar seriedade, credibilidade, gírias é para um momento coloquial, descontraído. Então temos que saber separar. Por isso que muita gente acha a língua portuguesa difícil, né? Mas não é que é difícil. A gente tem que saber o contexto de que tipo de discurso vamos empregar. Saibam de uma coisa. No seu texto, palavras de baixo calão, porra, podem transformar uma merda. Então, absurdo, né? Jamais. Gente, outra coisa, né, que deixa o nosso texto pobríssimo, paupérrimo. Evitem a repetição de palavras já repetidas. A repetição da palavra desqualifica o texto com as palavras já repetidas. Outra dica interessante. Frases com apenas uma palavra? Jamais! Pois é, há momentos que sim, né? Mas querer encurtar para acabar logo um texto, né? Não fica bem. Ainda mais se você não completou o sentido daquele período e deixar assim inacabado. Não fica legal, né? Frases incompletas. E aí? Né? Existe o recurso linguístico, né, que são as reticências, né, no momento que a gente quer deixar o suspense, né, algo que não foi completado, né, nos diálogos, por exemplo. Aí sim temos recurso das reticências, 3 pontinhos, como se diz. Não abusem das citações, como diz um amigo meu, quem cita os outros não tem ideias próprias. Pois é, isso aí pode ocorrer em qualquer modalidade textual. Muito comum citações demasiado em textos acadêmicos, né? Mas aí tudo tem que ter uma média, né? Uma dose certa. O que adianta, né? Encher a bibliografia com milhares e milhares de autores, mas aí a cada período, um novo parágrafo, como cita não sei o quê. Nossa, aí parece que você não tem ideia mesmo, né? Virou mais uma colagem o texto. Outra ideia aqui. A voz passiva deve ser evitada. Se ligaram aí? Deve ser evitada. E outra ideia interessante. Não abusemos de redundância, de tanta redundância, né? Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de várias formas diferentes. Isto é, basta mencionar um dado argumento uma só vez. Ou, por outras palavras, não repita a mesma ideia
várias vezes. Enfim, falou e continuou na mesma coisa, né? Acaba se tornando um texto muito cansativo. Olha só que interessante, como ele diz aqui. Conforme a GOP, nunca use siglas desconhecidas. Já pensou, gente? Coloca uma sigla e nem explica logo mais à frente o que significa? Só para se exibir? Gente, essa dica aqui ficaria até melhor se fosse visualizado, né? Mas, em outras palavras, saibam usar corretamente os sinais de pontuação, como ele até diz no professor João Pedro, num dado momento. Será que ninguém sabe mais usar o ponto de interrogação? Né? E ficou sem interrogação, né? Ainda por cima. Gente, vou tentar reproduzir essa daqui, viu? Evitem frases exageradamente longas. Agora eu me lembrei daqueles enunciados do Enem, viu? Pois essas dificultam a compreensão da ideia central ou da ideia delas. Ou melhor, da ideia nelas contidas, perdão. Né? Então evitemos as frases exageradamente longas, pois essas dificultam a apreensão da ideia contidas nelas. E por serem ou por terem mais que uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível, forçam desta forma o pobre leitor a separá-la dos seus diversos componentes, de forma a torná-las incompreensíveis, o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de frases mais curtas. Então, gente, é só para dizer que não adianta a gente escrever enunciados tão longos que acaba de deixar o leitor se perdendo, né? Ou pelo menos que a gente divida em frases curtas, né? Para poder. Isso já estava até se discutindo, já que eu trabalhei com educação especial, que há deficiências específicas que textos desse tipo, né, em questões, atividades escolares que têm enunciados tão grandes, a gente tem que resumir, procurar as palavras-chave, né, para que determinados estudantes não se percam no emaranhado de palavras e frases aí, né? Pois é, isso é bem interessante. Não permita que o seu texto acabe por rimar, porque senão ninguém irá aguentar. Pois, já que é insuportável o mesmo final escutar,
o tempo todo sem parar, né? Isso aqui não é um poema, né, minha gente? Dependendo, se não é um poema com rimas perfeitas, então vamos parar com isso, né? Gente, não fiquem escrevendo e falando no gerúndio o tempo todo. Você vai estar deixando o seu texto muito pobre. E estar causando ambiguidade. Com certeza, você vai estar deixando o conteúdo esquisito. Vai estar ficando com a sensação de que as coisas estão acontecendo e você vai estar lendo este texto e tenho certeza que vai estar repassando aos seus amigos e ainda, ou melhor, neste caso nosso, vai estar ouvindo e repassando aos seus amigos. E assim que vão estar entendendo e vão estar pensando. E não estar falando desta maneira irritante. Já pensou, gente? O pessoal do telemarketing parece que são ensinados a falar dessa forma, né? Estamos transferindo, estamos repassando. Nossa. E é isso aí, gente. Já falei um bocado, não consegui interpretar de maneira mais divertida. As dicas são bem engraçadinhas. Deste tal professor. Mas fica aí as dicas. Até a próxima, pessoal. Estudar é sempre muito, muito bom.